Você sabia que, segundo a OMS, mais de 40% dos brasileiros têm algum distúrbio do sono? Você tem insônia ou atende pacientes que tenham essa queixa? Sabe como lidar? Insônia e suplementação é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Leandro Medeiros. Ele é farmacêutico e mestre em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, professor e pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco, membro do Grupo de Trabalho em Suplementos Alimentares do Conselho Federal de Farmácia e presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia. Leandro, que prazer te receber aqui no programa. E com um tema super especial, né? Porque toda vez que eu me debruço nas estatísticas de distúrbios do sono, seja no mundo, seja no Brasil, é realmente alarmante, né? Sendo que insônia é uma das principais. Inclusive, eu estava vendo uma notícia esses dias que agora a coisa ainda piorou mais. Durante a pandemia, as pessoas pesquisaram remédios para insônia, em média, no Google, né? 130% a mais. Só que assim, também tem aquela coisa de que as pessoas perdem uma noite de sono, ou então elas passam algumas noites dormindo não tão bem e já acreditam estar com insônia, né? E também não é bem assim. Então, vamos começar colocando todo mundo na mesma página. O que é efetivamente insônia e como é que ela é caracterizada? Tá. Bom, Delis, eu só, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, participar aqui desse programa com você. E fico feliz mesmo em poder contribuir, né, com um pouco do que eu faço, do que eu sei, enfim, né, com todo esse conjunto de conteúdos aí tão legais que já estão super movimentados aí pelo YouTube. Eu entendo que a insônia, é, ela, na verdade, é um tipo de distúrbio do sono, né, que se caracteriza por uma dificuldade em você adormecer ou então em você permanecer dormindo, mesmo que você tenha uma oportunidade adequada para isso, né? E às vezes a pessoa ela passa por um processo de privação, por algum contexto, né? Por alguma situação da vida, uma viagem, né? E ela vai representar em comprometimento diurno, né? O que é o comprometimento diurno? É quando você simplesmente não está com muita disposição, né, para fazer as coisas durante o dia, né? Que é um período do nosso dia, para a maior parte das pessoas, em que a gente produz, né? Trabalha, se relaciona, enfim. Então, Também depois isso de é uma noite insônia. perdida, quem vai ter ânimo durante o dia, né? Exatamente. Agora, uma coisa interessante é que nem todas as pessoas que às vezes perdem assim, a noite de sono da forma como deveria, né? Elas apresentam um comprometimento diurno, ou seja, elas estão dispostas. Se elas estão dispostas, se não há qualquer tipo de impacto na manutenção, na execução das atividades do dia a dia, a gente não pode dizer que é insônia. Aí tem outras coisas que podem ser vistas, melhoradas, inclusive avaliadas por um médico especialista do sono para que haja aí nesse sentido um entendimento melhor do que é aquele problema, né? E se aquele problema também vai representar algum tipo de risco para o sujeito. Vale também a pena a gente falar que assim, a insônia ela pode ser classificada de formas diferentes, dependendo da referência, né? Dependendo se você está buscando uma referência, por exemplo, pelo Código Internacional de Doenças, ou então
o manual, né, estatístico de doenças mentais, ou então a própria classificação internacional de desordens do sono, né, de transtornos do sono, enfim. Mas para poder simplificar, eu acho que vale muito a pena a gente mencionar que o padrão temporal, ou seja, como cursa, é uma forma da gente perceber se é alguma coisa mais simples ou não. Então, aquela insônia que ela tem uma duração com menos de 3 meses, ela é chamada de curto prazo, normalmente é mais simples de tratar e ela é muitas vezes em decorrência de questões do ambiente, né, do trabalho, da vida social, enfim, que levam a um prejuízo, né, na qualidade do sono, mas, como eu disse, tem que resultar em comprometimento diurno. Ela pode ser crônica quando ela tem pelo menos é, 3 vezes na semana, ou quando ela acontece 3 vezes na semana, pelo menos, e que dura por pelo menos 3 meses. Mas isso não está relacionado a uma oportunidade inadequada em dormir ou associado a qualquer outro distúrbio do sono, porque tem vários distúrbios do sono. A gente não tem só a insônia. A insônia é a mais simples de todas, né? E, e existe ainda, depois dessa crônica, uma outra classificação que é chamada de outra, uma não especificada, que não atende ao critério de curto prazo e nem para crônica. Então, e aí cabe uma avaliação mais especializada, porque muitas vezes há já a recomendação para fazer o exame do sono, que é a chamada polissonografia. É um dos exames mais importantes. Eu não sei se você que está vendo aqui esse vídeo já fez esse exame, mas é aquele que você vai dormir no hospital, cheio de eletrodo na cabeça, numa noite não muito agradável, mas que vai ser importante para você permitir, né, uma leitura de como o cérebro ele se comporta, se você vai para estágios mais profundos do sono ou não, né? Se você tem a obstrução da respiração, que é o que nós chamamos de apneia. E aí, muitas vezes é o exame inicial que deve ser feito para você ter uma qualificação melhor, né, sobre esse tipo de insônia. Então, mas eu acho que como mensagem final aqui, sobre essa primeira pergunta, vale a pena a gente dizer que é com o comprometimento diurno, tá? Que a gente vai chamar isso de insônia. Perfeito. Então, assim, só para a gente organizar e resumir. O ponto-chave, então, para identificar a insônia é essa questão de prejudicar o dia, né? O momento diurno, mas eu acho que tem algumas nuances que possivelmente venham a ficar em dúvida, né, na cabeça das pessoas. Ok, tem que prejudicar o dia. Mas essa perda de sono durante a noite, ela é não dormir a noite inteira, ou, nossa, tive um pouquinho de dificuldade para pegar no sono, mas eventualmente eu consegui pegar. Ou acordei no meio da noite. Quais são as características nesse sentido? Para que a pessoa se alerte de, isso aqui tá com cara de insônia de verdade. É. Vai depender muito de uma alteração, né? Especialmente de um padrão que ela já apresenta, né? Então, se usualmente, né, ela entende que está dormindo super bem, sempre dormiu bem, enfim, mas ela passa a ter uma mudança, especialmente se na questão do começar a dormir ou permanecer dormindo ou se interromper antes do tempo, né? Isso se é uma coisa frequente, se passa a ser uma coisa constante, então isso é um alertazinho que tem que ficar no radar, né? E procurar um profissional de saúde que seja especialista em sono para poder fazer uma revisão, né? Mas essa é uma mudança que é importante, assim, essa... Então, qualquer um desses três já conta. E o critério temporal é que aconteça mais ou menos umas 3 vezes por semana e se estenda aí ao longo de 3 meses. Para ver se é uma Exatamente, questão aguda ou se já passa por uma questão crônica, né? exatamente. Para algumas doenças, o ponto de corte para você chamar algo de crônico são 6 meses, para outras, 3 meses. Esse é o caso do 3 meses, né? Perfeito. E quais são as principais causas da insônia? Existem muitos determinantes, né, que vão afetar diretamente como o sono se expressa, se a gente tem um sono com qualidade ou não, mas os principais fatores de risco são a idade, e os idosos são o grupo mais exposto, né, a quadros de insônia. Mulheres, né, a gente observa que é muito mais... Temos tudo. Isso me irrita. Tudo, tudo é nas mulheres, mas continua.
Infelizmente, é uma coisa que a gente observa e podemos até aprofundar nisso, né? Assim, o porquê que as mulheres têm realmente um risco maior, né, para ter distúrbios do sono, né? Mas que conversa muito também com as questões sociais, né? Existem outros aspectos sociais, mas analisando especificamente esse recorte, né? Existem uma série maior de preocupações e de outras coisas que são mais desfavoráveis, né, para quem é do sexo feminino. E, além disso, a gente tem também pessoas que trabalham em regimes de turnos, né? Turno da noite, especialmente, pessoas com baixa condição socioeconômica. Há uns estudos interessantíssimos também mostrando que o estado matrimonial, divórcio e separação são duas coisas que provocam bastante insônia. A gente tem desemprego, a gente tem alguns recortes mais norte-americanos mostrando os militares, né, regressos de combates, que nos Estados Unidos há um envolvimento muito maior do exército, enfim, das Forças Armadas em guerras, em conflitos, enfim. Então, quando essas pessoas voltam para o seu país de origem, a insônia passa a ser uma coisa muito prevalente. Doenças também, né, obesidade, hipertensão arterial, a própria apneia do sono, né, que é essa obstrução da respiração durante o sono, que pode ser obstrutiva ou central, enfim. Insuficiência cardíaca, também congestiva. Também a história, né, pessoal ou familiar também de insônia. E os fogachos, que esses tiram muito sono de muitas mulheres também, Faz bastante no período sentido. da menopausa. Tentando juntar, assim, das diferentes causas que você falou, eu vejo que tem muita coisa relacionada a coisas que provocam estresse, né? E aí, se a gente pensa no mecanismo, ele está associado a um aumento do cortisol à noite? Ou quais seriam os principais mecanismos? A gente pode dizer que existem uma série de coisas que acontecem, eventos ligados a hormônios, cortisol é um deles, eventos ligados a neurotransmissores, e tem alguns também que são mais excitatórios, digamos assim, e que podem provocar um estado de hiperexcitação, né? Esse estado de hiperexcitação seria um aumento da atividade cerebral, especialmente, porque a ideia do sono é você desligar algumas funções, né? E aí você simplesmente entra num quadro de relaxamento, mantendo funções mais básicas, mais vitais ali em funcionamento, né? E claro, a gente tem, em função desses fatores ambientais e fatores psicológicos também, que, veja, uma coisa é o sujeito estar inserido num contexto mais estressante, né, com muitas coisas por fora, socioeconômicas, políticas, enfim, que vão deixando ele ali mais preocupado, mais com medo, né, ah, ou então simplesmente com um pensamento mais recorrente sobre algo, enfim, então mais excitado. E existem também os aspectos psicológicos, que é como ele vai lidar com tudo isso. Então, se ele até está dentro de um sistema, de um ambiente mais estressor, mas ele é uma pessoa que trabalha bem a sua saúde mental, que busca fazer uma boa higiene do sono, que a gente pode falar em outro momento, se ele lida melhor com as dificuldades da vida, pode ser que a pessoa consiga dormir com mais qualidade, né? Então, veja, o que está fora, o que está dentro, mas tudo isso vai resultar, no fim das contas, em uma mudança né, em como que hormônios e neurotransmissores vão funcionar, mas que vão levar a um estado de hiperexcitação. Esse é o ponto. Então você não consegue relaxar. E qual é o momento, assim, precisa de tratamento medicamentoso? Qual é o momento mesmo de procurar o médico? Olha só, eu entendo que muitas vezes na vida, né, ter insônia não é uma coisa, digamos assim, de alerta, né? É uma situação que, bom, você viajou, por exemplo, foi para um outro país, e aí mudou o fuso horário, ou a viagem simplesmente foi longa, ou uma viagem de carro mesmo, dentro do país, enfim, não precisa ser uma viagem tão complexa, né? Ela pode levar um quadro, muitas vezes, de esgotamento, mas às vezes você está com essas outras coisas no radar e isso pode levar você a ter mais dificuldade para dormir, né? Essas outras coisas no radar que eu me refiro é do contexto social, político, econômico, familiar, enfim, né? Todas as dimensões que estão relacionadas à vida do sujeito.
Então, isso não é uma coisa que merece uma atenção focada, especializada, né? Mas na prática, especialmente na prática da farmácia clínica, uma coisa que a gente faz com muita frequência é aplicar algumas escalas que são úteis para checar se a pessoa ela dorme bem ou não, e se ela precisa de uma atenção especializada ou não. Essas escalas são é, perguntas, né? São questionários que são feitos pelos profissionais, né? São aplicados pelos profissionais. Outras, o indivíduo que está relatando a insônia, ele lê o formulário e ele mesmo responde, então tem essa diferença, né, entre formulário e questionário, mas algumas dessas ferramentas, enfim, são úteis para apontar que a pessoa ela precisa de uma atenção mais especializada. Uma das que a gente mais usa na prática é chamada escala de sonolência de Epworth. Essa escala ela é composta por algumas perguntas, na verdade são 6 perguntas e cada pergunta ela está relacionada com uma pontuação. Mas veja que interessante, é quanto à probabilidade de cochilar. Aí você vai de 0 a 3, né? Tipo, 0 seria a probabilidade mínima e 3 a máxima. Então, por exemplo, Então não se termina de você. responder porque ela cochilou. Exatamente. Aí a pessoa, por exemplo, se ela está sentada ou lendo, ou assistindo TV, sentada, mas está quieta, num local público, tipo um teatro, uma reunião, uma palestra, se ela está andando de carro por 1 hora sem parar como passageiro, se ela está sentada quieta após o almoço, sem bebida alcoólica, e está parado no trânsito em alguns minutos, né? Então, assim, aí o ponto de corte nesse caso é ela é de 10, tá? Ou seja, se você atingir o valor de 10, isso já representa um risco mais importante, e aí você precisaria ir para uma atenção especializada. Claro, se é uma coisa que está realmente incomodando, prejudicando o seu dia a dia, né? É bom você procurar uma farmácia, procurar um profissional nutricionista, um médico, enfim, que tenha essa experiência, né? Para poder analisar isso melhor, né? E a partir daí entender se é o caso realmente de um tratamento, ou se merece de fato um diagnóstico, ou se é só um problema episódico da vida da pessoa que vai passar simplesmente com a correção de algumas medidas de estilo de vida mesmo, né? Perfeito. E eu gostei de você já ter mencionado a nutrição, porque agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Opa, vamos lá. Como é que a nutrição e a suplementação podem ajudar? Bom, a, a nutrição, ela tem um papel muito importante no meu entendimento sobre, não somente sobre isso, mas sobre uma série fundamental da saúde humana e se alimentar bem, né, uma dieta, claro, vai fornecer nutrientes adequados ou nas quantidades adequadas, né, para necessidade de saúde, para manter tudo funcionando. Inclusive a produção desses cores, né, que a gente já mencionou aqui, de hormônios, né? Ah, existe uma conexão, né, então, ao balanço calórico, né? Pessoas que tendem a ter calórico, né, de forma planejada ou não, elas podem responder de uma forma, digamos assim, metabolicamente próximas, né, de uma situação de risco para você ter uma insônia, porque é natural que se você tem uma ingestão calórica menor do que você necessita, você vai passar a produzir alguns hormônios para tentar compensar isso, né? E esses hormônios que são catabólicos normalmente são excitatórios, a exemplo do próprio cortisol, da noradrenalina, enfim. E aí tem uma série de coisas que é papel do nutricionista. Eu não vou nem me aprofundar muito nisso, porque nem sou, mas Mas entendo um deixa eu pouco, aproveitar, já que você por não é. favor, Deixa por eu favor. aproveitar para deixar um convite, na verdade, para vocês voltarem um pouquinho a assistirem um programa que a gente tem especificamente sobre crononutrição, que está totalmente relacionado com o impacto da nutrição no sono. Pode continuar. Perfeito. Vamos para a suplementação. Conte. E aí a suplementação, ela pode servir, né, como uma forma de complementar essa questão da alimentação do sujeito e da sua nutrição, mas ela pode isoladamente assumir um papel fundamentoso, tá? E hoje, estudos que mostram o terapêutico, né, de alguns desses suplementos dormirem melhor. Então, suplementos como?
O triptofano pode ajudar, é um suplemento que realmente tem uma proposta, né, de produzir mais serotonina, né, e a serotonina é uma precursora da melatonina. Então, hoje, o triptofano ele é comercializado, inclusive, né, como um suplemento, portanto, é de venda livre. E, numa dose adequada, ele é capaz de produzir esses efeitos e de ser responsável, especialmente, isso é o que os estudos mostram, de ter um sono com melhor qualidade, né, de você alcançar estágios mais profundos, né, do sono, digamos assim, e ter um sono mais reparador. Ele não ajuda tanto a fazer você dormir ou fazer você permanecer dormindo por mais tempo. Não é exatamente essa a ideia dele, né? Existem outros suplementos. Quanto tempo antes de dormir? A ideia é que pelo menos 2 horas. É o tempo em que o produto é absorvido, é a recomendação. Não há muita clareza, não tem um dado muito, digamos assim, extremamente fundamentado, porque há algumas incertezas quanto a isso, mas no geral se recomenda 2 horas antes do horário de dormir, né? Recentemente, nós precisa como suplemento alimentar. Então, essa é uma grande mudança, uma mudança radical, inclusive, na legislação brasileira, porque isso permite que esse produto que estava só disponível por importação, ou então em farmácias de manipulação, agora ele possa ser adquirida tanto em farmácias comunitárias, né, drogarias, enfim, ou então também em estabelecimentos comerciais de alimentos, né, lojas de suplementos, enfim. Então, é uma forma também, né, de fazer uma intervenção voltada para uma melhora da qualidade do sono. Esse é o propósito da melatonina, né? Existem outros estudos para outras coisas, mas essa é a sua principal utilização. E aí, nesse caso, existem doses que podem variar, e é muito importante que esse uso seja feito especialmente por uma recomendação, um aconselhamento, uma prescrição de um profissional, porque se errar na dose, o produto não vai fazer efeito. Mas essa é uma novidade, né? E a gente sabe que a melatonina, ela é um hormônio muito importante, produzido pelo nosso corpo. Tem uma glândulazinha aqui, bem nesse ponto aqui, mas bem ao centro, né, da nossa cabeça, que é a chamada glândula pineal, que produz a melatonina, libera a melatonina na hora que a gente tem que começar a dormir e entrar num quadro profundo de sono. É o nosso hormônio do sono. Então, esse é um outro suplemento que também é bem importante e assim, é revolucionário, porque antigamente a Anvisa entendia que seria medicamento, né? Mas não estava disponível no Brasil. Mas agora, com essa mudança na legislação, então a população passa a ter mais acesso a esse tipo de produto, mas realmente eu aconselho a buscar o suporte de um profissional de saúde para poder verificar se é o caso de usar melatonina mesmo e, se for, qual que seria a dose mais adequada para aquela necessidade clínica, né? Um outro suplemento também que é muito usado, também com benefício nos scores de qualidade de sono, é o magnésio, né? E o magnésio porque, às vezes junto com a vitamina B6 e a B3, às vezes sozinho, mas é porque o magnésio ele é muito importante para a conversão do triptofano em 5-hidroxitriptofano, que vai se transformar depois em serotonina, que vai se transformar depois em melatonina. Quer dizer, é só ajudando essa via, né? Basicamente, que a gente chega, de fato, a uma melhora na qualidade do sono pelos suplementos, né? Tem outras coisas também, outros produtos. Tem um que é derivado de proteínas do leite, que também ajuda na melhora da qualidade do sono. Enfim. Mas tem outros suplementos que eles são importantes serem mencionados aqui, porque eles podem atrapalhar. E aí não tem apenas aqueles que ajudam, tem os que atrapalham também, né? Que é o caso da cafeína, por exemplo, que é um suplemento neuroestimulante, né? E pode fazer com que a pessoa tenha, digamos assim, ela fique excitada na hora errada, né? Então, é razoável, por exemplo, né, se você está buscando um sono de qualidade, evitar usar suplementos de cafeína no turno da noite ou fim de tarde, né? É claro que depende de uma série de outras coisas, mas esse é um fatorzinho que vai influenciar, sem dúvida nenhuma. Daí eu lembro também que alguns produtos à base de plantas também contêm cafeína, não é só cafeína pura, né, como um suplemento, mas
Até temos suplementos alimentares contendo guaraná, e aí dentro do guaraná tem cafeína, tem teobromina, tem outras substâncias parecidas com a cafeína, né? Que também tem essa ação mais excitatória e podem provocar um efeito parecido. O chá verde também, o chá preto, o chá branco, todos eles são fontes de cafeína. E aí já não seria exatamente um suplemento, mas seria um alimento, né? Na forma de chá. Seria melhor evitar. E claro, o café, né, gente? Obviamente é um dos alimentos, uma bebida, né? Muito consumida no país, talvez a mais consumida. E isso faz com que a gente também tenha que ter cuidado, porque tem muita cafeína no café e, obviamente, isso pode reduzir um pouco essa condição de você relaxar um pouco mais na hora que você tem que relaxar. Gente, e um ponto bem importante nesse sentido, que inclusive eu sinto que eu já falei isso em outro programa, mas tem gente que quando pensa em café e cafeína, né, vai responder: ah, mas para mim não tem problema, para mim não faz nada, eu tomo café para dormir. E pode ser que não tenha, não atrapalhe você na indução ao sono. Mas vejam que a gente está falando de várias coisas aqui. A gente está falando de indução, de manutenção, de qualidade do sono. E a gente tem estudos que mostram que mesmo que não atrapalhe na indução, pode atrapalhar na qualidade, tá? Então, cafeína à noite realmente entra nesse rol aí dos que atrapalham. E pensando nesse ajuda ou atrapalha, o que você acha da taurina? A taurina é um suplemento também interessante que tem uma ação inibitória, não é uma substância, né, excitatória. Lembrando que é um aminoácido, então está presente na alimentação, e é vendida também como suplemento, né, no país. E ela tem uma afinidade com um grupo de receptores que nós chamamos de GABAérgicos. Isso aí vai fazer com que você imagine uma chave, uma fechadura. Quando a chave se conecta a essa fechadura, o que vai provocar em termos de efeito é a inibição central. E essa inibição central é basicamente você desligar alguns processos neurológicos. E isso vai induzindo também o sono. Então, essa é a ação da taurina. E aí, com uma certa dose, né, uma dose um pouco mais elevada, ela é responsável por provocar também um quadro de relaxamento. Então, também é utilizada nesse sentido. Tem uns estudos com doses bem maiores para pacientes com insônia, com insuficiência cardíaca congestiva, mostrando também um bom resultado. Então, é uma opção, né? Mais uma opção também, se de fato existir essa necessidade, né? De usar algum produto, enfim. Leandro, super obrigada por compartilhar toda a sua experiência e fiquem com a gente, porque já já voltamos com mais informações sobre o que ajuda e o que atrapalha. Leandro, hoje na Nutri Responde a gente tem uma brincadeira que eu adoro. Antes do programa, a gente comentou qual seria o tema, né? E a gente recebeu várias perguntas das pessoas de coisas que podem ajudar ou atrapalhar no contexto de insônia. Aí eu vou te falar quais são essas coisas, você vai me responder dentro daquelas reações que a gente combinou, se você acha que ajuda ou que atrapalha, e uma breve explicação de porquê, tá? Pessoal, brinquem com a gente, tá? Eu quero que vocês coloquem nos comentários, assim, logo antes dele responder, se vocês acham que ajuda ou atrapalha. Prontos? Pronto? Vamos lá. Muito bem. Então, o primeiro, curiosamente, você já respondeu, então podemos todos fazer caras muito expressivas, que é café.
Carinha triste, né? É triste. Café, como já foi explicado, é uma substância excitatória, então vai atrapalhar o sono sem dúvida nenhuma. Perfeito. E aqui a gente tem outro que já foi falado. Quer saber? Eu vou dar uma leve alteração, só para que não fique exatamente como está. Chá de camomila. Carinha feliz. Carinha feliz. Camomila tem uma ação inibitória sobre o sistema nervoso central, é um calmante, portanto, e pode ser útil. Pode ser útil, sim, sem dúvida nenhuma. Meia horinha antes de dormir, é uma boa pedida. A gente tem vários chás que podem ajudar, né? Camomila, passiflora. É, Exato. Erva cidreira também, mulungu. é bom que você já tem várias opções do que tomar antes de dormir. Exato. Olha só, isso aqui é interessante. Dormir com fome. Carinha triste. Dormir com fome vai também fazer aqueles efeitos, né, hormonais que eu mencionei também, né, na busca de tentar energia pelo corpo, então você vai aumentar a produção e liberação desses hormônios e neurotransmissores que são também excitatórios, além dos desconfortos, né, se a pessoa tiver uma gastrite vai incomodar também, então, carinha feliz, ou carinha triste. Comer antes de dormir. Depende. Depende porque quanto come, o que come, né? Então, se for uma coisa leve, de repente, né? Um scoop de proteína, é até interessante. Tem uns estudos que mostram um benefício, inclusive, sobre o metabolismo, né? Sobre até a qualidade do sono também. Mas comer muito antes de dormir vai, sem dúvida, atrapalhar. E aí seria carinha triste porque é, pode provocar uma indigestão, a pessoa pode ter um refluxo, então não é coisa boa, não. Perfeito. E eu vou te ajudar um pouquinho nessa, né? Porque tá entrando na minha seara. Por favor. Repito, olhem aquele programa sobre crononutrição, porque a gente fala exatamente disso. Mas em linhas gerais, gente, bem o que o Leandro falou. Tem que ser algo leve. A gente tem alguns alimentos pesquisados que podem, inclusive, ajudar. Por exemplo, kiwi. Mas evitem de verdade uma comida gordurosa, uma comida no volume alto, porque isso vai mexer totalmente com a nossa. Isso vai gerar cronodisrupção. E com isso a gente atrapalha efetivamente o processo do sono. Pensa que durante o sono a gente tem que estar descansando. Isso inclui tudo dentro do corpo, tudo tem que estar descansando. E se você se alimentou com algo volumoso, você vai ter todo o sistema digestório e todos os órgãos que participam disso, por exemplo, o fígado, né? Trabalhando. Então, é contraditório para você conseguir esse descanso que é necessário para o sono. BCAA. BCAA pode atrapalhar um pouco, cara, é triste, porque ele tende a evitar que o triptofano, que é aquele aminoácido que eu mencionei mais cedo, ele entre no sistema nervoso central e produza depois, no fim das contas, a serotonina e depois a melatonina. Então, ele pode atrapalhar um pouco, mas é um efeito que é pouco provável de acontecer. Mas eu botaria uma carinha triste aí. Perfeito. E o último. Ah, não, tem mais dois. Dormir com o celular perto. Sem dúvida nenhuma, carinha triste. Isso pode atrapalhar porque você tem uma radiação, né, que é relacionada tanto a própria luminosidade, né, do equipamento. Ele tende a emitir luzes em todas as faixas de comprimento. A gente sabe que a faixa do azul não é boa para a liberação da melatonina. Do contrário, a vermelha, né, ela ajuda a liberar melhor. Mas essa radiação, ela pode influenciar sobre a forma como o nosso sistema nervoso também funciona e com base nisso é preferível deixar ele realmente desligado à noite. Se não é possível por algum motivo, então talvez ativar o modo night shift, que é interessante para reduzir essa luminosidade no azul, ou então deixar ele em modo avião, mas evitar é melhor. Perfeito. E como é que fica a questão de que a gente usa agora o celular como alarme? Pois é, aí você pode, por exemplo, colocar em modo avião, porque aí você vai reduzir bastante, né, o fluxo de radiação, e aí ele funciona. E alguns telefones, inclusive, você desliga,
mantém o telefone, o alarme ativado e ele liga automaticamente só para te acordar. Aí tem que programar um pouquinho, mas isso é possível. Tecnologia ajudando muito, né? Olha E aí. a última, dormir depois das 22. Olha, depende muito do indivíduo, né? Então eu colocaria de vez em quando tudo bem, mas parece que para a maior parte das pessoas, dormir mais cedo faz com que você acorde mais cedo, e isso tem a ver também com a forma como você se comunica com a luminosidade, né, do dia, né? Então você está amanhecendo junto com o dia, né? E isso tende a organizar o ritmo circadiano, né? Pessoas que dormem cedo e que acordam cedo, portanto, parecem ter uma qualidade de sono melhor do que aquelas que dormem tarde e acordam mais tarde. Perfeito. Leandro, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. É um prazer imenso mesmo ter essa conversa com você. Que bom, eu que agradeço deles pelo convite e por poder contribuir aqui no Performance Nutrition. Obrigada. E para vocês, continuem acompanhando, comentem, compartilhem. A gente se vê.